Boa noite, meus amigos do DP, Maiane, Natália, Beto, Caetano, sejam muito bem-vindos. Contador em Ação, Reginho, Garibaldi, Marina, Cíntia, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta TDP. Hoje a live de número 31. Pois é, 31 quinta-feiras que nós estamos aqui compartilhando conhecimento, interagindo, conhecendo vocês. Então é um prazer estar aqui. Anjos, boa noite. Já me diz de onde você está, como foi o fechamento da folha. O E-Social não nos ajudou esse mês, como sempre, né? Ele não tem nos ajudado. Hoje nós estaremos falando sobre tipos de rescisões contratuais, os principais tipos de rescisões que nós temos no nosso dia a dia. Janiela, Elisângela, Luiz, sejam todos bem-vindos. Só atualizar aqui. Hoje teremos uma convidada, Natália P. Gravatar. Natália, você é minha aluna, né? De Mossoró. Eita, de Mossoró, Anjos, folha fechada e paga com sucesso. Ótimo, graças a Deus, de Sobral, no Ceará. Que bom. Cruz das Armas, Bahia. Mãe tá aqui também, seja bem-vinda. Reginho de Sobral. Ai, que coisa boa. Bastante cearense. A Natália é minha aluna da mentoria. Amanhã é o nosso último encontro. Foram 6 encontros e amanhã nós vamos estar finalizando a nossa primeira turma. Ribeiro de Pombal, na Bahia. Ricardo, seja bem-vindo. Que bom ter vocês aqui na nossa live de número 31. Hoje eu vou estar chamando minha convidada, ela que é cearense também. Neurivânia, seja bem-vinda. A irmã de Fran. Condó no Maranhão, Ricardo é. Que bom. Então, hoje eu vou estar convidando minha amiga, que ela é uma cearense também, trabalha no departamento pessoal há cerca de mais de 7 anos, é especialista em E-Social, é contadora. Então, é uma honra ter aqui ela conosco para nós estar falando sobre os tipos de rescisões. Sâmica, Adriana, Marcelo, seja bem-vindo, boa noite. Então, vou ver se meu convidado já está aqui. Já encaminha essa live para o pessoal do departamento pessoal, quem é iniciante. Gessiane, seja bem-vinda, amiga. Que prazer ter você aqui. Neide? Cadê eu? A câmera tá virada, peraí. Tá. Vou só sair. Tá. Quando estiver disponível, você manda. Saberes Contábil, seja bem-vindo. Me conta, é a primeira vez que vocês estão participando da nossa quinta TDP ou já participaram de outras? Eu estou vendo aqui um pessoal que já esteve comigo em outras quintas-feiras. Conta aqui, me conta. Juliana. Oi, filho, tá passando a outra câmera, ó. Amiga, vire. Ah, agora sim. Ai, é o nervoso. Não, mulher, não fique nervosa. É porque, gente, olha, fazer uma live com a Fran, né? A gente já fica Ô, mulher. emocionada. Não tem Muito besteira, obrigada não. mais uma vez. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Nossa, é um prazer muito grande estar aqui, compartilhando com a Fran o nosso conhecimento e experiência do departamento pessoal. Saber que a Fran ajuda tantas as pessoas do Brasil inteiro, né? Hoje a Fran já tem aí mais de 12 mil seguidores, né, Fran? Uhum, sim, tô com 12.200, se não me engano. Eu percebi que quando chegou a mentoria, foi aumentando assim, bem. Então, assim, é um prazer muito grande mesmo de estar aqui.
E principalmente, além da gente compartilhar, a gente também aprende muito com as perguntas de vocês. Então, sejam Sim. todos bem-vindos. Tire as suas dúvidas, que a gente vai passar essa horinha aqui compartilhando esse conhecimento. Como a Fran já falou, eu sou cearense, sou de Fortaleza, né? Na verdade, eu sou de Quixaramubim, mas já moro em Fortaleza há algum tempo. Sou contadora e já tenho essa vasta experiência no departamento pessoal e esses desafios de todo mês, né? Todo mês é uma novidade. Assim, eu tento me organizar para quando for dia 30, dia 31, dia 1º estar com minha folha fechada, mas eu não consigo. Sempre aparece uma rescisão, sempre aparece a demissão, sempre aparece o E-Social que não colabora, que fica lento, que não deixa estar. Então, assim, todo mês é um desafio. Quando eu penso que vai ser um mês sossegado, tranquilo, vem alguma coisa e não consigo entregar, como eu não consigo, como é que eu posso dizer, realizar o que eu me programei, né? Então, assim, mas é isso mesmo, é uma adrenalina boa, sinal que nós estamos vivos, tem uma vida com emoção, não com tanta emoção, mas... Mas tu conseguiu encerrar, porque hoje eu ainda estava encerrando. 5h30 eu ainda estava enviando GFIP. No Não, desespero. eu finalizei as Porque... minhas ontem. então você tá no lucro. Hoje eu tive 5h30, eu ainda tive que finalizar, porque veio uma rescisão de última hora e o cliente aí, mas o FGTS é hoje. Aí ele, não, mas eu consigo pagar, me manda aí o boleto que a gente já faz aqui na hora. E eu espero que amanhã eu não tenha que fazer tudo de novo e atualizar o boleto, né? Pois é, mas geralmente só tem mais recálculo quando a guia é na sexta-feira. Aí geralmente aparecem muitos recálculos na segunda-feira, principalmente quando é antecipado, assim, quando cai dia 4, dia 3. Aí na segunda-feira, geralmente, chove recálculo. No escritório de vocês é assim também? Comenta aqui. Se é só aqui. Deixa eu ver aqui. Bianca, seja bem-vinda. Contabilizando mais fácil. Maria Clara. Ivo Júnior, sejam todos bem-vindos. Então, vamos iniciar nossa live. Hoje nós estaremos falando sobre tipos de rescisões contratuais. Existem várias particularidades que envolvem uma rescisão contratual, né, amiga? Porque, assim, a rescisão contratual é o rompimento, né, cadastral daquele contrato, daquele vínculo entre a relação de emprego entre empregado e empregador, onde a iniciativa pode partir tanto do empregado como do empregador, né? Então, assim, onde ambas as partes não desejam, quando umas partes não deseja mais fazer parte daquela empresa, daquela cultura organizacional. Então, assim, tem uma série de rescisões, tem rescisão sem justa causa, com justa causa, rescisão, pedido de demissão, por acordo que surgiu lá em 2017, tem por culpa recíproca, tem rescisão indireta, tem por falecimento, tem por... Então, assim, rescisões, mas assim, a mais no dia a dia são rescisão sem justa causa, pedido de demissão, contrato de experiência no termo, então quando ambas das partes deseja reincidir o contrato com antecedência, então tem esse leque de rescisões, né? Por justa causa também, que eu não citei, também tem a justa causa. Mas antes da rescisão, de vir a rescisão, vem a comunicação. Que essa comunicação é o quê? O aviso prévio. Então, assim, ambas as partes que desejam reincidir o contrato precisa estar comunicando o seu empregador. Se é uma empresa que o pagamento, por exemplo, é por semana, de 15 em 15 dias, tem que haver a comunicação até 8 dias antes. Se é por mês, tem que haver a comunicação a cada 3 dias antes. Então, assim, existe essa particularidade na questão do aviso prévio. O aviso prévio pode ele ser indenizado, pode ser trabalhado. Aí tem aquela regrinha da Lei 12.506, lá de 2011, onde gera inúmeras dúvidas, muitas dúvidas em relação àquele acréscimo proporcional dos 3 dias. Como é que o empregado tem que cumprir, o empregado tem que trabalhar, e a lei diz que o aviso prévio será de 30 dias. Quando a empresa demite sem justa causa, tem a opção da redução de 2 dias ou de 7 dias, para que aquele empregado possa estar procurando um novo emprego, ou então 7 dias na sua redução. Então, tem essa particularidade. E a cada um ano trabalhado, acrescenta-se 3 dias. E esses 3 dias não devem ser trabalhados
e sim indenizados. Então, assim, muita gente não tem esse conhecimento acerca do aviso da proporcionalidade lá do aviso prévio, que é desde 2011, e ainda gera muitas dúvidas. Muitas dúvidas por quê? Porque a legislação, ela deixa muitas brechas, muitos entendimentos que às vezes acabamos interpretando de uma forma errada, né, Neide? E assim, a lei, ela realmente ela deixa para você interpretar, e alguns interpretam de um jeito, outros de outro. Apesar de que fica claro na CLT algumas situações, né? Porém, se tem uma interpretação, aí já tem uma jurisprudência, aí vem uma súmula, então assim, isso vai acabando fazendo com que você fique até mesmo na dúvida, mas sempre se fiscalizando, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a legislação, por mais que ela deixe brecha, mas é sempre viável que seja feita a benfeitoria para o empregado, né? Que ele sempre seja a parte mais beneficiada com isso. Eu até, assistindo agora no modo de pós-graduação, de contrato de trabalho, um outro tipo de assunto, mas é bem claro mesmo quando o professor, que ele é um auditor do trabalho, ele fala que, independente, você cumpre a legislação e se você avaliar, é sempre a parte benéfica tem que ser o empregado por ser considerada a parte mais fraca num processo trabalhista, né? Isso. Claro que tem as suas formalidades, mas realmente a lei deixa tudo muito em aberto e essa parte do aviso prévio, dessa parte de indenização, desse acréscimo do aviso, realmente gera muitas dúvidas. E se a gente for avaliar, né? Porque assim, como você falou, a cada um ano é acrescido 3 dias. Então, um funcionário que tem muito tempo, né? Cumpriria um aviso de quanto tempo? Mesmo tendo essa redução de 2 horas ou de 7 dias, né? Exatamente. Então, é bem complexo. Igual a Flaviana colocou aqui, 2 horas e não 2 dias, né? Fizer 2 horas, redução de 2 horas e de 7 dias. 7 dias corridos, no caso, quando é uma redução de 30 dias, o empregado trabalha 23 dias e a empresa paga... E a empresa paga o restante dos 7 dias. Existe alguma pós focada em departamento pessoal? Flaviana, tem muitas aquela parte que fala de direito tributário e auditoria, né? Qual a sua, né, que você está fazendo? Eu estou fazendo MBA em gestão trabalhista e previdenciária, mas eu já vi, já tem pós voltada mesmo somente para o departamento pessoal, né? Já tem já tem essa especialização diretamente voltada para o departamento pessoal. Eu escolhi a de legislação trabalhista e previdenciária porque, como sou formada em contadora, aí você já pode atuar em outras situações que não seja somente no DP. E eu queria muito, assim, poder esclarecer e chegar a entender a legislação, né? Como ela deixa, as normas são a lei é bem ampla, assim, de uma maneira de interpretação, eu queria mesmo sentir. Eu senti essa necessidade de interpretar na letra da lei. Exatamente, ela disse que está procurando, mas ainda não achou. Então, tem bastante MBA, principalmente aquelas da BSSP, né, da IPOG também, que trata muito dessa questão da parte do departamento pessoal, porque o departamento pessoal em si é a legislação trabalhista. Nós respiramos a legislação trabalhista. Então, assim, quando você faz uma pós, um MBA em legislação trabalhista, você está fazendo a parte do departamento pessoal, conhecendo a legislação. Não vai ter aquela prática, que a prática é só no dia a dia, ou então nos cursos mais práticos voltados à questão do dia a dia. Como a nossa mentoria mesmo, para iniciante, nós passamos a legislação e fazemos na prática como é feita uma demissão dentro de um sistema, como é feita uma GFIP, como a gente envia para o E-Social. Então, tem muito disso aí. Anjo diz assim, na CLT não deixa clara a questão do acréscimo de 3 dias. Realmente, mas existe algumas súmulas, tem uma súmula do TST que fala que o empregado não pode cumprir mais do que 30 dias do aviso prévio. E a questão até a própria lei 12.506, ela cita que o período da proporcionalidade deve ser indenizado e não trabalhado. Aí ele coloca aqui que teve um empregado que trabalhou 90 dias, menos os 7 dias. Está correto? Não, não estaria. Nesse caso, a empresa teria que fazer o quê? O empregado trabalharia 23 dias e a empresa indenizaria o restante dos dias relacionados a essa projeção do aviso prévio, que no caso foi 90 dias. Então, foram um aviso prévio de 60 dias. Então, a empresa teria que estar indenizando ele
60 dias, porque e o máximo permitido também é 90 dias para quem acha que tem até mais de 20 anos de empresa. Deixa eu ver mais alguma dúvida aqui. Flaviane, nossa, não havia pensado nisso, vou procurar a legislação trabalhista. Exatamente, Flaviane, por quê? Porque nós do departamento pessoal trabalhamos a parte da legislação, então, assim, não é o departamento pessoal em si, mas, assim, o departamento pessoal é aquela parte da rotina, mais aquela parte mais burocrática, mas, assim, nós precisamos estar entendendo a legislação, seja de férias, de rescisão, de admissão, tipos de contrato, existem todas essas particularidades que estão lá dentro da legislação trabalhista. Inclusive, se a Flaviane quiser falar comigo no direct, que aí, quando eu indico, aí ela também tem desconto na matrícula ou na mensalidade, depende de como tiver a negociação lá na faculdade. Aí você fala comigo que eu posso te indicar. É isso aí. Então, dentro das rescisões contratuais, antes de chegar na rescisão em si, tem a data base nele, que é a temida multa da data base, que gera bastante dúvida. Menina, eu abri uma caixinha, eu fiz um quiz domingo sobre rescisões, né? A questão da data base, dentre outras particularidades. E o que choveu de dúvidas sobre a multa da data base não foi brincadeira, não. Porque assim, a gente, além de ter que saber a Constituição Federal, CLT, essas súmulas, essas jurisprudências, a gente ainda tem que seguir convenção coletiva, acordo coletivo. Então, é justamente na convenção coletiva que é abordada a database. Eu vou explicar um pouquinho com relação ao que seria essa database. Na convenção coletiva, por exemplo, eu vou dar o exemplo daqui. Aqui o Sindicato das Confecções aqui de Fortaleza, a database é maio, mês que vem, né? Uhum. E isso gera muita dúvida da parte da empresa, porque já diz que como a database é porque antecipa, é o mês, a convenção diz que a database é em maio, então o mês que antecede o reajuste salarial, que a database seria o reajuste de salário para esses colaboradores, seria em maio. E quando eu faço o desligamento agora em abril desse colaborador, ele não teve o benefício do reajuste e ele acaba perdendo um pouco das suas verbas rescisórias. Então, aí quando a convenção destaca, né, que é proibido, não é que é proibido, né? As pessoas vêm assim e dizem assim, eu não posso demitir, é proibido. Não é que é proibido. A questão é que se você faz um desligamento antes da data base, vai sair uma rescisão mais cara para o empregador. Então, é esse jogo de cintura que tem que ter para não, justamente, claro, para beneficiar tanto empresa como empregado. Então, digamos que é agora em maio, aí você precisa saber se terminar agora ainda em abril, porque tem a parte do aviso trabalhado e do indenizado. Hoje é 7 de abril. Se eu coloco o funcionário para trabalhar o aviso hoje, os 30 dias vai chegar em maio. Então, assim, eu já posso e não terá essa multa. Mas se eu demito hoje ainda com aviso indenizado, também não tem essa multa, porque tem a projeção dos 30 do aviso prévio e também a data final seria em maio. Porém, se eu tenho que demitir 1º de abril, uma rescisão de aviso indenizado de um funcionário que tem menos de um ano, aí terminaria 30, né? Isso. Ou 31 de março terminaria 30 de abril, né? Porque se eu boto o aviso trabalhado, eu começo a contar no dia seguinte. Mas se é o indenizado, é no dia. Então, além de todas as verbas rescisórias, iria na rescisão essa multa que equivale ao salário do trabalhador. O mesmo valor. Exatamente. Então, a database é isso. Exatamente. E surge bastante dúvida também em relação, Neide, ao pedido de demissão. E a multa da database ocorre somente quando a empresa demite aquele empregado sem justa causa. Até as rescisões por acordo não é devido à indenização da multa da database. Por quê? Porque não é uma rescisão sem justa causa. É uma rescisão entre acordo entre as partes. Então, assim, para o empregado ser indenizado pela multa da database, precisa o quê? A empresa está demitindo ele sem justa causa. Isso. A multa conta com periculosidade e gratificação? Não. No caso, vai ser só a multa normal do valor do salário. Salário base, né? Isso.
Flaviana, no pedido de demissão, é cumprido o aviso, o funcionário tem a opção de cumprir os 23 dias? Não. No pedido de demissão, o aviso prévio é de 30 dias. Essa opção da redução é só quando a empresa demite, quando a empresa já está demitindo o empregado sem justa causa. Agora, quando é pedido, ele tem que cumprir os 30 dias ou indenizar a empresa. Então, aqui chegamos aos tipos de rescisões mais frequentes, quais são? Sem justa causa, com justa causa, de trabalho, de rescisão de trabalho indireta, do contrato de experiência, seja ele antecipado pelo empregado ou então pelo empregador. Tem a rescisão por acordo, que foi aquela que surgiu lá em 2017 com a reforma trabalhista. Se eu esqueci mais, por justa causa também, eu já disse, justa causa. Então, se eu esqueci de mais alguma, vocês me falem, porque são tantas opções, são leques de opções de rescisões, de tipos de rescisões, né? Então, na rescisão sem justa causa, ela é motivada pelo empregador e que poderá comunicar no momento quando o contrato poderá ser comunicado a qualquer momento quando o contrato de trabalho está ativo. Então, assim, não existe um motivo específico para o desligamento sem justa causa. Ele simplesmente não está mais satisfeito com aquele empregado ou alguma coisa assim do tipo. Então, ele pode rescindir sem nenhum motivo, seja por insatisfação no desempenho, ou então outros aspectos que venham, ou na redução de despesa. Então, em relação a isso, ele pode estar demitindo a qualquer momento. Como devemos fazer quando o colaborador está de férias e quer solicitar a demissão antes do término do período do gozo? Então, ele pode estar solicitando nas férias, essas férias é interrompida e o valor que ele recebeu, no valor referente aos 30 dias, por exemplo, se for uma rescisão proporcional que ainda tenha saldo a receber, ou então a maior, aí ele vai estar indenizando. Nesse caso, pode fazer-se uma rescisão, no caso, antecipa-se as férias e faz a rescisão com o pedido de desligamento. Aí, no caso, tem que ser uma rescisão indenizada. Não faz sentido ser uma rescisão trabalhada se no período do gozo das suas férias ele pediu demissão. Então, ele pode estar indenizando a empresa em relação a isso aí quando ele está de férias. Sim. Então, na modalidade sem justa causa, não existe uma justificativa, como eu falei anteriormente. A empresa pode demitir a qualquer momento. Então, assim, nessa modalidade contratual, que o trabalhador não esteja no seu contrato suspenso, também existe a particularidade na parte da rescisão sem justa causa, que a rescisão sem justo motivo poderá ser aplicada a qualquer modalidade contratual, desde que o empregado ele não tenha seu contrato suspenso, inativo ou com estabilidade provisória. Seja ele, por exemplo, um empregado gestante, um cipeiro, trabalhadores de serviços militares ou empregados acidentados. Nesse caso, tem que ver, porque muitos, nesse caso, contar com estabilidade, não pode, mesmo que esteja pagando a multa pela estabilidade, não pode estar demitindo. Só se for uma falta muito grave, pode estar demitindo, mas não for, tem que esperar acabar o período de estabilidade para depois fazer a rescisão. Então, na rescisão por justa causa, quais são as verbas que são devidas? São saldo de salários, férias vencidas para empregado que possui mais de um ano, férias proporcionais mais o seu terço, 13º, aviso prévio, seja ele trabalhado ou indenizado, a multa do FGTS dos 40%, o saque do FGTS total, se ele não tiver optado pelo saque aniversário, que existe uma particularidade, porque quando o empregado ele opta pelo saque aniversário, a sua conta fica bloqueada, ele consegue sacar somente os 40% da multa rescisória e, posteriormente, no seu aniversário, ele vai estar sacando a proporcionalidade, que existe uma porcentagem para ser sacada de acordo com o saldo que você possui na sua conta. É tanto que agora, quando vai sair agora o FGTS emergencial, que o governo liberou, os empregados que optaram pelo saque aniversário, eles não vão ter direito ao saque de R$1.000. Somente os empregados que possuem saque por rescisão. Então, existe aí eu sempre digo, você realmente quer optar, você realmente está precisando desse dinheiro para estar optando pelo saque aniversário, porque
bastante assim complicado no momento da rescisão, né? Que o empregado naquele momento está precisando e ele não vai poder estar sacando o seu valor, porque ele optou pelo saque aniversário, e sim somente a multa rescisória. Mas posteriormente ele está conseguindo sacar no período do seu aniversário. E tem também, se ele se enquadrar na regra do seguro-desemprego, ele também terá direito ao seguro-desemprego. Flaviane. Demissão por justa causa. A empresa precisa dar advertência antes ou pode dar logo a demissão por justa causa? Então, isso gera muita assim, dúvida em relação a isso aí. Esse empregado ele já vem cometendo faltas graves em relação à sua jornada, alguma insubordinação, vem com embriaguez, são aqueles, se ele se alenca de acordo com o artigo 482, que é os motivos que enseja a justa causa. Se o empregador ele possui provas, realmente provas que diz que naquele momento ele cometeu uma falta e é necessário a justa causa, ele pode estar se demitindo. Mas se já tiver vindo um período de advertências, também não tem problema. Se ele está alencado lá de acordo com o artigo 482 da CLT, ele pode demitir, desde que tenha a prova realmente que foi cometida a falta grave. E quando o empregador ele vai demitir um empregado por justa causa, ele tem que ter a prova e ele tem que dizer o motivo àquele empregado por que ele está demitindo ele. Então, não é só chegar e demitir por justa causa. Não, tem que ter uma justificativa, prova, e tem que ser comunicado àquele empregado que houve a justa causa devido a isso, de acordo com os incisos do artigo 482 da CLT. Que é até o próximo assunto que nós vamos falar agora, que é sobre rescisão por justa causa. Até assim, eu sempre lá, a gente no escritório, a gente sempre tenta frisar muito, porque precisa ter muita cautela quando se vai demitir por justa causa. Porque uma vez que você faz essa demissão por justa causa e lá na audiência trabalhista não é comprovado, isso pode gerar um ônus muito maior para a empresa e até um processo. Porque quando a Flaviane faz a pergunta se já vem dando advertência, o que a gente sempre orienta? Claro que fica a critério de cada empresa. Uma coisa é o funcionário cometer uma falta gravíssima e você tem lá todas as provas, então a empresa não tem esse receio de fazer esse desligamento por justa causa, e até porque, por mais que hoje não precise, com a reforma trabalhista, homologar as rescisões em sindicato, mas a rescisão por justa causa ela não pode ser feita dentro da empresa, ela precisa de ter a presença do advogado, de ser feito no fórum trabalhista, tem que ser agendado, porque vai ter testemunhas, vai ter provas de que isso está sendo justamente a justa causa por conta do que foi acontecido, que tem que estar dentro daqueles artigos, né? Aí, quando você diz assim, porque se eu tenho um funcionário que eu já estou dando advertência por insubordinação, que a maioria das vezes é um dos casos mais comuns, de repente o funcionário já está há muito tempo, aí não quer ser subordinado, já começa a fazer algumas coisas dentro da empresa, mas eu acredito que é mais viável você desligar, de repente coloca para trabalhar o aviso, porque dá uma advertência, dá outra, e realmente pode fazer por justa causa, mas às vezes a despesa que você vai ter nesse processo, desligar o funcionário é bem melhor, né? A gente já passou por situações de ter prova mesmo, prova real mesmo, mas o empregador mesmo optou, não, é melhor chegar à conversa, vamos. Às vezes, o funcionário, quando ele percebe do erro que fez, ele fica tão constrangido que ele faz a carta de desligamento. Ele pede a demissão para não ter que passar por aquela situação constrangedora, né? Mas a justa causa, ela é isso. Ela tem que ter esse fato comprovado. E quando o funcionário é desligado, ele vai ter direito ao saldo de salário, férias vencidas, se tiver, e o FGTS do mês anterior e da rescisão. Mas aí ele vai perder. Ele não tem FGTS dos 40%, ele não tem direito ao seguro-desemprego e ele também não recebe férias proporcional nem 13º, não a rescisão. Exatamente, né? Tem um prejuízo, de certa forma, o empregado ele tem um prejuízo, por isso que deve ser comprovada a justa causa, e muitas vezes existem muitas decisões que transmitem, que já foram transitadas
tanto no TST como no TRT, que uma justa causa foi revertida sem justa causa. Então, assim, pode acontecer muito isso. Então, assim, muito cuidado quando for estar demitido um empregado por justa causa. Tem que ter um justo motivo em relação a isso aí, porque essa rescisão por justa causa pode se tornar uma rescisão sem justa causa, onde o empregado ele vai tirar todos os seus direitos, porque na rescisão com justa causa, ele somente tem direito ao saldo salário, às férias vencidas e o FGTS do mês. Então, demais verbas, como ele falou anteriormente, 13º proporcional, férias proporcionais, seguro-desemprego, aviso prévio, seja ele trabalhador ou indenizado, ele não tem direito a receber a essas verbas. Somente o saldo do FGTS. Isso aí. Eliane pergunta: quem optou pelo saque aniversário e ser desligado ao sacar, só sacará o FGTS no seu aniversário e a multa também? Não, Eliane. Quando o empregado ele é demitido sem justa causa e optou pelo saque aniversário no momento da rescisão, ele vai sacar somente os 40% da rescisão, da multa rescisória. E posteriormente, no seu aniversário, ele vai sacar uma porcentagem. Ele não saca todo o valor todo que está lá na conta. Só se aquele valor já for o valor da sua porcentagem que você vai sacar. Mas ele vai sacar somente uma porcentagem, de acordo com o seu aniversário, ele vai sacando os pedacinhos. Então, na rescisão, somente será os 40%. E até, Fran, quando o funcionário faz essa opção de saque aniversário, e assim, é impressionante, porque quando ele vai fazer essa opção na carteira digital, tem lá todo o contrato, tem toda a explicação de que fica retido, o valor que ele tem fica retido. Aí eu acho que na hora lá do momento, dá vontade de receber o dinheiro, não lê. E assim, são tantas as dúvidas, tanto por parte do colaborador e até mesmo pelos funcionários da Caixa Econômica. Gente, eu já passei por situações que eu chego e digo assim, até alguns atendentes da Caixa, porque eles nem falam com a gente em telefone, né? Ele nem pode. Isso. Às vezes o funcionário tá lá de frente pro funcionário da Caixa, aí o funcionário diz assim, fala aqui com a moça da contabilidade. Aí, não posso atender telefone. Mas eu falei assim, não, tudo bem, ele não quer falar comigo, ele nem precisa, porque ele não pode. Eu acredito que deve ser uma regra da Caixa. Mas só coloca aí no Viva Voz só para eu dizer. Então, às vezes, você tem que orientar, porque ele olha assim, aí vê lá que só está disponível os 40%, né? Não está disponível, ele diz assim, a contabilidade tirou a sua chave errada. A chave já está vencida, tá vindo eu não sei se está passando por isso, pronto. Tá vindo cada situação, mas é sempre assim, ó. Ligam aí e dizem assim, ó. Lá na Caixa o rapaz disse que você movimentou minha chave errada, porque eu não tô sacando. Aí isso eu já sei, quando eu passo para ele, só que porque você tira o extrato rescisório, né, já aparece conta com bloqueio. Isso. Aí você já sabe que tem essa opção. Aí eu falo, ó, você fez a opção de saque aniversário, então hoje você vai sacar só os 40%. Se o seu aniversário for ainda esse ano, você já saca agora, se não, só no seu próximo aniversário. Não, eu não fiz a opção de saque aniversário, não. Aí então você volta só lá na Caixa e pede para o funcionário da Caixa olhar se você não fez, porque aqui no seu extrato está aparecendo conta bloqueada. Então, assim, são situações na Caixa Econômica que a gente fica... Parece que, como eles são concursados, né, eu acho que eles não precisam estar lendo legislação, nem estar se atualizando, aí a gente fica... O erro é sempre do departamento pessoal, então... E até é de lá, né? Porque, no caso, como a Caixa é um agente pagador, eles precisam realmente ter o conhecimento de como funciona a questão dos saques, da chave e tudo mais. Aconteceu comigo uma vez um caso que estava tudo certo com a chave do menino, tudo bem direitinho. O empregado liga, ei... foi feita a movimentação errada. A data da chave está errada. Não tem como. Aí eu fui conferir tudo bem direitinho para saber. E estava tudo corretamente. Não, foi um equívoco do atendente da Caixa. Primeiro ele mata, né, do coração. Para depois dizer que foi um equívoco. Então, tem muito disso. É muito, muito disso mesmo. E agora mesmo, na questão do abono, acho que já parou mais do abono salarial. Mas quando os empregados iam na Caixa para receber, dizia que não tinha sido informada a RAIS, que era culpa do pessoal da contabilidade, sendo que era um problema lá na data prévia. Então, assim, é bem complicada essa questão. Não, e hoje eu já recebi esse problema. Ainda continuo recebendo o PIS. O colaborador disse para mim que estava previsto
que era 29 de março. Aí ele foi na Caixa, aí a Caixa disse que a contabilidade não informou a RAIS. Aí ele ligou para o Ministério do Trabalho, 158, e também disseram que foi porque a contabilidade não informou a RAIS. A empresa é do grupo 2, a gente envia através do E-Social. Aí lá o atendente do Ministério do Trabalho não sabe essa informação. Beleza. Aí eu disse assim, não, baixa a tua carteira digital, que lá vai ter um motivo por que teu FIIs não foi liberado. Na carteira digital aparece devido, ele já tem lá o saldo de 1.212. Aí logo em seguida aparece como cancelado. Logo em seguida a outra mensagem tá dizendo que está agendado para o dia 29 de março no Caixa Tem. Aí eu põe embaixo teu Caixa Tem para ver se não tá lá. Ele, não, mas eu fui na Caixa, não tá na minha conta da poupança da Caixa Econômica. Aí eu põe embaixo teu Caixa Tem para ver se não tá lá. Aí ele baixou o Caixa Tem, não tem saldo. Tá tudo certo, foi informada a social. Na época a gente ficou tão receosa que a gente tentou até enviar a RAIS em 2021, o ano base 2020, só que não aceitava, né? O programa não aceitava. Tá bloqueado. Aí eu tô aqui. Não, mas já tem a opção de cadastrar recursos. Nessas opções aí já foi liberada a opção de cadastrar. Tem até um post aí pronto para sair amanhã sobre essa opção de cadastrar o recurso. Então, o empregado ele vai estar mandando o e-mail ou então preenchendo aquele formulário e solicitando o recurso daquele abono salarial. Aí só que a data prévia, o agente pagador tem 45 dias para retornar a sua solicitação. Mas pelo menos tem uma luz no fim do túnel, né? Com essa parte do recurso. Aí vai estar enviando, eu acho que o e-mail é trabalho, ponto, a sigla do seu estado, economia.com.gov.com, um negócio assim. Amanhã eu vou estar fazendo a publicação desse post sobre o recurso do abono salarial, que já está disponível. Pronto, já encontrei a resposta para o meu problema de hoje. Pois é, já está disponível a questão do recurso para o abono salarial. Então não vai ser na carteira digital, né? Não. O recurso não é na carteira, é no e-mail, né? Não, no e-mail. Até na carteira digital tem lá a opção de recurso. Se o dele estiver habilitado, pode fazer, mas tem um e-mail ou então preencher o formulário que alguém da Secretaria do Estado, do Trabalho do seu estado vai entrar em contato através de um e-mail. Então, creio que seja rápido e que facilite muito nossa vida e tanto a vida do trabalhador que está precisando desse dinheiro, né? Está precisando do valor, Exatamente. A Amanda está perguntando, o aviso prévio indenizado incide FGTS? Incide sim, Amanda. Só não incide INSS e nem imposto de renda. Tá bom? Mas a incidência sim. Anjos, ele colocou, muitas vezes o ex-empregado, além de pedir a reversão do desligamento, ele ainda pede muita multa pelo constrangimento, exatamente, assédio acarretado e maiores valores para o empregado. Exatamente, é o caso que aconteceu aqui da Elisângela, da Flaviana, que é a empresa onde ela trabalhou, demitiu uma das melhores funcionárias dela por justa causa, por um erro que ela nunca cometeu anteriormente e fez o comunicado dentro do escritório com vários funcionários presentes. Aqui dava uma indenização alta. Altíssima, né? Por danos morais, muito alta. Boa noite. Como funciona a rescisão por aposentadoria por invalidez? Então, não existe rescisão por aposentadoria por invalidez. Se ele estiver vinculado à empresa, esse colaborador não poderá ser feita a rescisão dele. Por quê? Porque não é definitivo a questão da aposentadoria, que a partir do momento que ele estiver apto para voltar, ele vai ter que estar retornando para a empresa. Então, empregados que possuem aposentadoria por invalidez, eles não podem ser desligados. Anjos, eles nunca lembram que aderiram ao saque aniversário, verdade. Eles fazem a opção do saque aniversário, muitas vezes só vem da questão do dinheiro, não olham as particularidades, como o Neide falou isso, e quando vai ser demitido sem justa causa, existe esse questionamento. Aqui tá cheio de muriçoca.
É aquela história, esmola demais, o cego desconfia. Pois é, bem assim, verdade, falam isso. Isso é verdade. Essa semana foi um funcionário entrando em contato porque não sacou o FGTS, sendo que é o aniversário. Exatamente. Os atendentes da Caixa não têm um pingo de instrução para atender e nem explicar nada. Nós do DP que ensinamos a eles, verdade. Concordo plenamente. Além de eles não saber, muitas vezes eles acabam tratando mal. Que eu lembro, o ano passado, eu presenciei uma cena horrorosa, Ave Maria, de uma pessoa que estava precisando de um senhorzinho bem humilde, foi na Caixa. Até de Mossoró, viu, Anjos? Foi lá na rua, presenciei essa cena lá em Mossoró. Aí eu tava lá na agência, tava tendo esse problema também com o piso no ano passado. Aí o pobre do senhorzinho, bem humildezinho, serviço nele. Aí ele foi lá com a atendente foi super estúpida com ele. Sabe quando foi aquela pessoa grossa, mal educada? Menina, eu fiquei para não viver. Aí eu fui lá, aí eu falei com o homem, aí eu fui lá até ele, aí eu expliquei, ó, tá isso, acontecendo isso, isso e isso, e tal dia tá previsto para ser liberado. Mas, gente, pelo amor de Deus. Não, Por trás. eu passei por uma situação, a gente fez a rescisão, o colaborador foi na caixa, sacou, né, o FGTS lá, o que ele já tinha lá depositado para ele. Aí disseram que os 40% não estava disponível, a empresa não tinha pago o boleto, alguma coisa assim. Aí ele voltou, eu fui consultar no extrato, percebi que a empresa pagou em uma outra base, gerou uma outra base. Uhum, O extrato dele rescisório estava na base Ceará e o da multa rescisória estava na base São Paulo, porque quando as empresas que estão pagando nessas contas digital, uhum. aparece São Paulo, aparece acho que Porto Alegre, Rio Grande do Sul, alguma coisa assim, tá aparecendo um outro estado. Aí como eu verifiquei aquilo, o que é que eu fiz? Tirei o extrato e tirei a chave, uma outra chave para ele lá. Uhum. Pronto, você vai lá na caixa e entrega isso aqui que você vai dar certo. Aí lá da caixa ele ligou para mim, o funcionário. Ó, o rapaz está dizendo que a empresa não pagou não, não tem nada não. Aí eu falei assim, não, o que eu te disser aqui, tu vai dizer pra ele aí. Aí eu acho que o funcionário já tinha ido umas 3 vezes, já tinha muito tempo na fila, já tava tão estressado. Aí eu só ouvi quando ele falou assim, ó, cara, fala aqui com a moça, por favor, porque ela vai te ensinar. Ela vai te dizer como é que tu consegue. Aí eu fiquei surpresa, esse funcionário, ele falou comigo no telefone, pois não. Aí eu falei, não, é o seguinte, é porque a empresa pagou no banco digital e está gerando uma outra base. Você verifica aí no extrato que está aí a base de São Paulo e tem um saldo justamente do boleto dos 40%. Aí ele, é mesmo, tá aqui. Aí eu, nossa senhora, se o funcionário não tem a ideia de pelo menos ligar, aí o que acontece? Na maioria das vezes eles não ligam, a contabilidade errou. Aí ele volta, né? Aí lá no outro dia, tudo de Aí novo. vai Tem de que pegar novo. a fila para pegar uma senha, para poder atender. É complicado, bem complicado. Mas A Adriana está perguntando, a empresa quem fará esse recurso pelo funcionário? Não, no caso, o empregado ele pode estar solicitando o e-mail, ou então, caso a empresa queira, ela pode estar ela mesma mandando o e-mail por o empregado para estar recorrendo o recurso. Acontece muito isso, né? Mas é para o empregado fazer o recurso. Ainda tem turma da mentoria, gostaria de saber mais. Então, nós estamos encerrando, nossa última aula é amanhã, e provavelmente nós vamos abrir uma lista de espera, e acho que em meados de junho, talvez, de maio para junho, a gente vai abrir a segunda turma. Aí você fica ligadinho nos meus stories que nós estaremos divulgando. Ó, Alex colocou o RS, aparece a base, realmente. Quando paga no banco digital, a base ou é São Paulo, é isso aí, a maioria. Aconteceu comigo, Neide, eu não estava entendendo nada. Acho que é questão do apoio. Obrigada, entrou. Pois é, vamos continuando falando sobre rescisões. Agora nós temos uma rescisão do contrato indireta. Gabriele. Gabriela, nossa mentoria são encontros online.
A nossa mentoria são encontros online semanais, acho duas vezes na semana, onde a gente vai da parte teórica até a parte prática, usando o sistema domínio. Então, assim, tá sendo muito bom essa experiência, o pessoal tá gostando bastante, muitos feedbacks. Então, assim, a próxima turma será lançada em meados de maio para junho e será lançada a lista de espera. Tem até uma aluna aqui, que a Natália está aqui presente, não sei se ela está aqui ainda, mas ela está participando da mentoria. Paguei uma guia do FGTS e precisei gerar outra, por ter ficado um funcionário para trás. A Caixa entendeu que era parcelamento e deu maior trabalhão para regular. Qual dica daria para essa situação? Ixi. Então, é bem complicado. Eu nunca passei por isso. Você já passou, Neide? Já, ela assim, ela realmente ela entende e assim, o que a gente está fazendo, eu também aconteceu isso comigo, não é nem que a gente, lá no caso, no escritório, a gente não gerou errado. O que aconteceu? A gente fez o FGTS do mês, a empresa não pagou e a gente foi só atualizar o boleto. E ele entendeu também como parcelamento. E aconteceu que a empresa precisava da certidão negativa e não estava saindo. Foi mais prático para a gente pagar os débitos do parcelamento e depois solicitar a restituição, para resolver mais rápido. A gente acabou fazendo isso. Reconheceu o parcelamento, pagou e depois pediu a restituição. Tem umas Caixa Econômica que já é bem instruída em relação a isso, mas... Tem umas que é só a graça. Pois então, você pode estar fazendo esse procedimento de estar efetuando o pagamento e depois pedir a restituição. Ela colocou isso mesmo, foi o que aconteceu. Pronto. Gabriele, muito obrigada pelo esclarecimento. Então, Gabriele, a nossa mentoria é mais voltada para a parte de iniciante. Então, assim, se você é iniciante que está começando, quer aprender mais, quer se aprofundar mais na parte do departamento pessoal, então a mentoria é muito ideal para quem está iniciando. É muito bom mesmo, está sendo muito bom os encontros, o pessoal está interagindo, participando, aprendendo muito. É tanto que a gente estava fazendo um procedimento na GFIP e a gente ensinou como fazer um backup. Aí a menina disse, faz 2 anos que eu trabalho no departamento pessoal e não sabia que a GFIP fazia backup. Então, assim... Silvana, boa noite. Pelo conectividade, consegue unificar várias contas que consta? Não consegue unificar. E eles, até mesmo o pessoal da Caixa, eles recomendam que você faça a movimentação por conta, porque é menos trabalhoso do que estar unificando e fazendo... que está unificando, fazendo aquele formulário do RDT, acho que é o RDT, né? Que faz a vinculação das contas bases. Então, eu tive um caso onde um próprio atendente da Caixa me instruiu a fazer o quê? Fazer a movimentação das contas da database, gerar a chave por ali, sem precisar juntar tudo, porque dá maior trabalho. Eu acho que eles não estão mais nem aceitando o formulário e nem pelo conectividade aceita. A Gabriela, estou iniciando como analista e tenho muito interesse. Ótimo. Então, quando a gente lançar a lista de espera, você já coloca lá seu nome, que nós estaremos entrando em contato com você. Eita, kkk, isso é muito sério, hein? Pois é, vamos aqui continuando, que a hora já está voando. A rescisão indireta é uma modalidade de rescisão contratual onde o empregado ele demite por justa causa o seu empregador. Então, não tem rescisão por justa causa do empregador para o empregado. A indireta é quando o empregado demite por justa causa o seu empregador. Quando? Quando o empregador comete alguma falta, não paga um FGTS, usou palavras assim, como é que eu posso estar dizendo? Descumpriu alguma cláusula que estava lá no contrato social. No contrato social, não, no contrato de trabalho, já estou misturando as coisas. No contrato de trabalho, cometeu alguma falta grave, como eu disse, não cumpriu a legislação, que no caso, no pagamento de hora extra, no pagamento, passou muito tempo sem pagar o FGTS, não houve recolhimento do FGTS, atraso nos pagamentos. Então, assim, isso tudo e seja uma rescisão indireta. Mas para que haja a rescisão indireta, primeiro, o empregado deve realizar
comunicar ao seu empregador que estará indo oficializar um pedido de rompimento contratual lá perante a Justiça do Trabalho, para que depois ele venha sofrer uma notificação ajuizamento da reclamatória trabalhista. Então, primeiro ele precisa comunicar ao empregador que ele fará isso, para depois ele ser notificado que foi feito uma reclamatória trabalhista para ele. E uma dica muito importante, não sei se vocês fazem isso, mas assim, quando ocorre, quando o empregado quando o empregador ele recebe a notificação que o empregado entrou na Justiça do Trabalho contra uma ação judicial contra ele, o que é que eu faço? Eu coloco o empregado em afastamento. Por quê? Porque quando sair lá a decisão judicial, eu não vou ter que retificar todas as minhas folhas. Por quê? Porque eu coloquei falta. Se eu colocar falta, vai a informação para o E-Social. Então, o sistema não vai deixar gerar uma rescisão retroativa, porque muitas das vezes que acontece uma reclamatória trabalhista, a data do desligamento é aquela data que o empregado entrou com ação, ajuizou a ação contra o empregador. Então, assim, eu coloco em afastamento, porque lá no sistema tem outros motivos de afastamento, né? Coloco lá um período. E quando sair a decisão judicial, eu faço as informações de desligamento e não preciso estar reabrindo folha. Por quê? Porque eu não coloquei falta. E o E-Social não deixa, né? Vai ter que excluir tudo. Vai ter um retrabalho para estar excluindo tudo. Então, uma dica, coloque sempre quando alguém for notificado, um empregador for notificado que fulaninho entrou com ação judicial, uma reclamatória trabalhista, coloque ele como afastado, porque vai dar menos trabalho no momento que sair a decisão. Você faz assim também, Neide, ou você coloca a falta? Eu não tive muito essa situação. Só que essa semana, é assim, porque como lá no escritório tem pessoas que me ajudam, né? Aí, de repente, a menina que me ajuda veio perguntar, tá mandando colocar 26 faltas aqui na funcionária. Tá desde quando? Ela já tem uns 2 meses. Eu não tava sabendo dessa situação. Tava indo as folhas e colocava falta e DSR e tá indo zerado, né, na folha. Então, amanhã eu vou precisar ver isso aí com o empregador, ver o porquê, qual a situação, mas é bem viável da maneira como você faz mesmo, porque uma vez que você já coloca falta, não vai ter como gerar nada e vai ter que... E agora, com o E-Social, né, para retificar, é tudo tão mais complicado, porque quando você abre no portal, no sistema de folha, que você precisa reabrir, aí já mexe lá no ECAC, né, dá um... Isso, é todo um trabalho, porque você vai ter que fazer a reabertura da folha, você vai ter que excluir o evento de remuneração daquele empregado, para depois estar enviando de novo, enviando o fechamento, para transmitir a DCTF. Então, assim, gera um retrabalho. Então, assim, recebeu a notificação que aquele empregado entrou com reclamatória trabalhista, coloca afastado, porque não vai ter falta, ele não vai ter remuneração. Então, coloca logo como afastado, porque já vai facilitar o nosso trabalho quando sair a decisão judicial. Então, assim, isso eu tenho feito, tem me ajudado bastante em relação a isso aí. Vixe, bem complicado. A Silvana colocou aqui. Fui demitida pelo meu motivo do escritório não ter mais condições financeiras para pagar os salários. Porém, eles pagaram 2 meses de FGTS e não pagaram a multa rescisória. E eu tenho 3 anos de escritório. Nesse caso, você tem que ver se realmente a empresa decretou falência na questão disso aí. Aí você pode estar procurando um advogado e estar vendo o que é que pode ser feito em relação a isso aí. Mas quando a rescisão, quando é pela extinção da empresa devido a não ter mais condição de funcionar, mas tem que ver se ele realmente entrou na justiça para dizer que não tinha condições. É uma burocracia que exige na parte da extinção por falência. Então tem que ser analisado e você pode estar procurando um advogado para ver o que ele pode estar lhe instruindo a fazer. Porque é bem assim, não é nossa parte, essa parte aqui jurídica. Então, assim, eu recomendo que você possa estar procurando um advogado para ver essa questão. Né, Neide? Isso mesmo. Exatamente. Então, assim, na legislação,
retornando aqui para a rescisão indireta, na legislação não há uma previsão específica sobre as verbas rescisórias que devem ser pagas ao empregado. Então, assim, uma rescisão indireta é como se fosse uma rescisão sem justa causa, quando sai a decisão lá judicial, onde o empregado ele vai ter direito ao salário, férias proporcionais, férias vencidas, 13º, a multa do FGTS, seguro-desemprego. Então, envolve tudo essa questão na parte da rescisão indireta, mas para que seja efetuado o pagamento disso aí, seja feita a decisão judicial. Muitas vezes, quando vem uma decisão judicial, nesse caso, vem parcelado em 10 vezes, 20 vezes. Eu tive um caso mesmo de um recente onde foi parcelado, as verbas rescisórias dele foi parcelado como fosse FGTS. Então, a empresa vai ter que dar depósito 10 meses, se eu não me engano, saiu por 10 meses, com o FGTS, que eu não sei como é que faz, ainda vou ter que estudar, que eu nunca fiz. Se alguém já passou por isso, me ajude, porque eu não sei como é que eu faço. Que ele vai ter que recolher com o FGTS para depois, posteriormente, ser liberado para ele poder estar sacando. Então, assim, foi um processo que foi desde o ano passado, saiu a decisão agora, depois de um ano, e saiu dividido, acho que ou foi em 10 ou foi em 12 vezes. Manual, né, não, Fran? Será que você não vai ter que fazer a GFIP manual, né? Eu acho que deve ter Importa os dados da empresa, cadastra ele e edita lá a remuneração, né? Para gerar o boleto. No caso, vai ser no valor de R$500, se eu não me engano, o valor da parcela. Aí eu acredito que a empregada lá na decisão diz que vai ser como o valor do saldo do FGTS, deve ser depositado. Pois é, a viável aí seria na GFIP manual, cadastrar manual para gerar o boleto de FGTS, né? Pois é, vou precisar dormir. Tem que fazer, e a questão é do FGTS digital, se entrar logo agora, aí já vai ficar mais complicado, né? Pois é, porque a decisão foi do ano passado, é bem complicado. Pois é, terminando essa parte de rescisão indireta, vamos para falar um pouco sobre contrato de experiências e suas particularidades. Possui outros tipos de rescisões, mas a gente quis falar mais sobre as principais que envolvem o nosso dia a dia, que são essas que nós citamos agora: rescisão sem justa causa, por justa causa, indireta e contrato de experiência. A rescisão por contrato de experiência, a gente segue... o contrato ele só pode ser de até 90 dias, né? Feito essa parte contratual, a empresa tem todo esse tempo para avaliar o funcionário, como também o funcionário tem para avaliar a empresa, se é ali que ele quer ficar ou não. Então, deu para cumprir os 90 dias de contrato de experiência, chegou lá nos 90 dias, a empresa não quer mais ficar, faz a rescisão por término de contrato, onde nessa rescisão o funcionário vai ter o saldo de salário, vai ter o proporcional de 10º e férias, que se não tiver falta durante esse período, ficaria 3/12, por conta de ser 90 dias. Né? Isso seria o empregado ficando o contrato de 90 dias e lá no último dia a empresa não querendo ficar. Se também nesse período o funcionário não quiser ficar, ele, mesmo sendo contrato de experiência, ele precisa escrever a carta pedindo a demissão. E recebe a mesma coisa. Não tem aviso indenizado nem trabalhado, porque é dentro de um contrato de experiência, e ele tem as verbas rescisórias, o boleto rescisório referente à rescisão. Isso num contrato de experiência. Também como pode ser feito por antecipação. De repente eu fiz 30 mais 30, ou fiz 45 dias, mas quando chegou com 30 dias a empresa decidiu que quer desligar, de repente o funcionário não está atendendo a vaga que ele destinou, não se habitou na empresa e a empresa decide antecipar esse contrato de trabalho. Pode fazer, porém, na rescisão, ela vai pagar metade dos dias que faltar para completar. Digamos que eu fiz um contrato só de 30 dias e com 15 dias eu decido que eu não quero mais aquele colaborador. A gente faz a rescisão por antecipação e eu vou pagar na rescisão metade dos 15 dias que estaria faltando para completar os 30 dias, para fechar o período. A mesma situação é o empregado, ele não quer ficar e quer pedir o desligamento antes de terminar esse contrato de experiência. Ele também pode pagar essa verba, né?
essa multa por antecipação se o empregador comprovar que ele causou algum prejuízo, né, para a empresa. De repente, a empresa, dentro do contrato, comprou uma passagem, teve alguma despesa com ele, porque contava com esse funcionário por 30 dias e ele resolveu sair. Então, ele também indeniza essa empresa. E tanto a antecipação por parte do empregador, por parte do empregado, vai ter o saldo de salário e o proporcional de 10º e férias na rescisão. Exatamente. E na questão do que trata, quando o contrato de experiência ele é rescindido, antecipado pelo empregado, para que haja o desconto referente ao artigo 480, é que, para que seja feito realmente o desconto dele, a empresa precisa comprovar que houve realmente o prejuízo. Se não houve a comprovação daquele prejuízo, não é para descontar, não pode. Até mesmo no próprio artigo lá ele diz que para que seja feito o desconto, é preciso ter a comprovação, ter comprovado realmente que o prejuízo foi causado. Então, se não houve a comprovação que o prejuízo foi comprovado, existe o risco da devolução e uma eventual reclamatória trabalhista. Por quê? Porque foi um desconto indevido daquele empregado. Ao contrário do artigo 79, 479, que quando o empregador decide romper o contrato de forma antecipada, ele tem que indenizar o empregado pela metade dos dias que estão restando. Então, assim, já quando é um empregado que deseja romper de forma antecipada o contrato de experiência, precisa-se comprovar realmente que houve aquele prejuízo. Sem a comprovação do prejuízo, não há o que descontar, porque esse valor depois pode ser solicitada a devolução em uma eventual reclamatória trabalhista. Eu vejo muita gente mesmo, eu já vi bastante colegas descontando esse valor da indenização como fosse a indenização do artigo 479. E não, para que seja feito o desconto referente ao artigo 480, precisa-se ter realmente a comprovação que houve um prejuízo. Por exemplo, eu sou contratada, eu contratei nele na minha empresa, eu contratei nele para ir lá numa palestra, tá ministrando um curso, um treinamento, e com cláusulas dizendo, se eu não for participar do evento, na quebra do contrato, ela vai estar me indenizando, eu vou estar que estar indenizando a empresa que me contratou com a multa. Então, houve um prejuízo. Por quê? Porque nem estava certo que ela ia participar desse evento, e quando chegou um dia antes, já estava tudo certo dela participar, ela disse simplesmente, não vou mais participar da sua empresa, estou pedindo demissão. Então, realmente, aqui houve uma quebra, que houve um prejuízo, que esse prejuízo foi o quê? A multa que eu vou pagar lá na outra empresa que contratou o nosso serviço. Então, tem muito disso e precisa, sim, realmente ter a comprovação do prejuízo. Quando o colaborador está no período de experiência, ele pode fazer hora extras. Li uma súmula que o empregado, se fizer hora extra no contrato, já se torna indeterminado. Não, o empregado, quando ele está em contrato de experiência, ele pode sim estar fazendo hora extra. Normalmente, como pode ser contratado numa jornada noturna, também tem a incidência do DSR normalmente. Mas o contrato de experiência, ele pode sim fazer hora extra. O que ele não pode fazer hora extra é quando é um contrato por tempo parcial, que ele fez a jornada parcial lá em 30 horas. E quando você faz uma jornada parcial de 30 horas, ele não tem direito a fazer hora extra, só se por acaso for feito um contrato parcial de 26 horas. Mas em relação ao contrato de experiência, pode ser feito assim, hora extra, sem nenhum problema. Existem até algumas decisões bem relacionadas a isso aí, na questão da hora extra. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Alex, Jovem Aprendiz muda algo em relação ao rompimento do contrato, Alex, que você está falando? Então, eu acho que o que nós tínhamos para falar sobre os tipos de rescisões contratuais são isso aí. A questão das verbas rescisórias do contrato de experiência.
Quando é um empregado que deseja romper de forma antecipada, o empregado terá direito à multa dos 40%. Já quando é no término do contrato, ele não tem direito à multa dos 40%, e sim somente o saldo salário daquele período. Férias proporcionais, férias vencidas, como o Neide falou anteriormente. A multa do FGTS somente quando o empregador deseja romper de forma antecipada. A indenização do artigo 479, quando o empregador decide fazer de forma antecipada. E o 480, se realmente tiver comprovado que realmente houve um prejuízo. Pronto, no contrato de experiência, ele segue as mesmas, a questão, porque no contrato de experiência, ele possui uma lei, uma legislação própria que fala sobre a parte do rompimento antecipado do contrato, porque o contrato de experiência ele tem duração de 2 anos, se eu não me engano, então ele pode ser reincidido normalmente, como se fosse um contrato, por mais que ele seja um contrato por tempo determinado, não se aplica as cláusulas do artigo 479 e o 480. O Alex respondeu que é em relação ao contrato, né, do aprendiz. Então, isso. Então, quando o empregado pedir antecipação do contrato de trabalho, só devemos descontar o restante dos dias para completar a experiência se houver o prejuízo ao empregador. Exatamente. Tem que haver a comprovação que realmente houve o prejuízo para aquele empregador. Pelo simples fato dele romper o contrato de experiência, a empresa não tem o direito de estar descontando esse valor. Por quê? Porque não está tendo um prejuízo comprovado. Então, precisa-se ter a comprovação do prejuízo, tá bom? Então, é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Porque nós já estamos quase chegando ao fim da nossa quinta TDP, a nossa live de número 31. Maísa Souza, seja bem-vinda. E aí, Neide, gostou? Vocês gostaram? Gostei, sim. Com relação ao aprendiz, né? O Alex confirmou, que eu acredito que é do contrato de trabalho. Isso. O aprendiz, a gente quando a gente faz a admissão, a gente já tem os dias que vai terminar, né? Porque geralmente o aprendiz ele vem vinculado a alguma instituição e essa instituição já manda o contrato de quantos dias. E segue a regra com relação ao aprendiz, que se for o aprendiz que pediu o desligamento, ele também precisa assinar, fazer a caixinha com o pedido de demissão, a gente precisa comunicar à instituição de ensino que ele está sendo desligado porque pediu. Então, segue essa regra só com relação, mas não tem essa multa, né? Com relação ao aprendiz, não bota esse artigo dessa multa, não é válido para o jovem aprendiz. Exatamente. Tem outra pergunta aí. Pautas da Isabela. Faltas frequentes se enquadram nesse prejuízo comprovado? Não se enquadra. Não se enquadra num prejuízo comprovado. Porque, no caso, quando o empregado ele deseja romper o contrato. Aí, no caso, é o rompimento por parte do empregado. Mas faltas, não é um prejuízo. Até porque as faltas já é descontada em folha, né? Então, você já fez já não deu prejuízo porque você descontou na folha de pagamento essa falta. Então já exatamente. Houve a falta, já teve o desconto, mas assim, é um prejuízo que deve ser comprovado pelaquela quebra do contrato, como o exemplo que eu citei, né? Então é isso, eu creio que seja somente isso. Como se trata também do aprendiz, realmente tem essa questão da multa do artigo 479 da CLT, quando é um rompimento antecipado pelo empregador, né, também. Então, ele tem todos os direitos dos demais, tipo saldo de salário, férias proporcionais. Então, segue essa mesma rotina. Fernanda, boa noite. Então, é isso, pessoal. Vocês gostaram da nossa live hoje sobre tipos de rescisões? Tem mais alguma dúvida? Neide, eu queria...
Já aqui, ó, nesse caso, se o empregador rompeu o contrato, é devido à multa dos 40%. Fiquei na dúvida. Isso, exatamente. Quando o empregador ele deseja reincidir o contrato de forma antecipada, há o pagamento da multa do FGTS dos 40%. Agora, quando é no término, é somente o saldo salário do FGTS e pelo o rompimento antecipado pelo empregado também é só o saldo do FGTS. Anjos, amei a live. Cheguei tarde. Pois é, já estamos finalizando, Fernanda. Mas a live vai ficar gravada, tá bom? Então, Neide, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, por estar participando da mais uma nossa quinta TDP, falando um pouco sobre mais tipos de rescisões contratuais, que existem várias particularidades, vários tipos. Então, muitíssimo obrigada por ter vocês aqui, por ter você aqui. Então, vá, se despeça, chama o pessoal para a sua página, para a Contadora em Ação. Então, obrigada a você, Fran. Obrigada a todos que estiveram aqui. É sempre um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento e da nossa experiência em departamento pessoal. A gente aprende muito quando o bom de fazer tudo isso é que, além da gente compartilhar o conhecimento, quando vocês fazem umas perguntas que porque a gente nunca sabe de tudo, a gente aprende todo dia e também ninguém aqui sabe uma CLT decorada, todos os artigos, uma convenção coletiva. Então, quando vocês fazem a pergunta, aí desperta o estudo, a pesquisa, e assim a gente vai seguindo e vai acompanhando. Então, a Fran a gente já se conhece há um bom tempo, se conhecemos numa viagem de Florianópolis, é muito especial para mim. Eu gosto muito da maneira como vocês interagem aqui na live da Fran, então é um prazer, sempre que precisar, se eu puder, eu estou aqui para dividir com vocês esse conhecimento. Também quem quiser seguir a minha página, ultimamente, toda a vida, às vezes, a Fran ela é muito assídua, ela consegue dominar assim, as redes sociais diariamente, todo dia com uma postagem nova. Eu uma vez ou outra, mas a gente também faz essas postagens no Contadora Ponto e Ação. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode deixar lá a sua dúvida no direct. Mas aí começa a me seguir que a gente vai compartilhando esse conhecimento, tá? Muito obrigada mais uma vez. Fiquem todos com Deus e tenham uma santa noite. Muito obrigada. Pois é, conhecimento bom, conhecimento compartilhado. Pois é, a gente nunca sabe tudo, ó. A questão mesmo do FGTS, eu vou precisar estudar, ó. Já me disseram que tem um código específico reclamatória trabalhista, que eu acho que é o 650, se eu não me engano, ou o 656, que eu vou ter que dar uma estudada para fazer, porque a gente sempre está aprendendo, no departamento pessoal, nós sempre estamos aprendendo algo novo todo dia. Sempre tem alguma novidade, ó. Como eu já passei de primeira mão para vocês, já está disponível o recurso para quem está com problema no abono do PIS. Amanhã eu vou soltar o post, então vocês fiquem ligadinhos em relação a isso aí, já para estar orientando os empregados para estar solicitando o recurso, ou então a própria empresa poder estar solicitando para o empregado essa questão, que às vezes, muitas vezes, a gente do departamento pessoal acaba fazendo esse servicinho, ajudando, né, o pessoal, os trabalhadores. Então, muitíssimo obrigada, mais uma quinta-feira aqui, é um prazer tê-los aqui novamente. Próxima quinta-feira estaremos aqui novamente falando sobre outro assunto, com uma convidada também bem especial. Então, conto com a presença de todos vocês novamente próxima quinta-feira na nossa quinta TDP. Então, um grande abraço, bom descanso, ótima sexta, bom final de semana. Vamos descansar, porque essa semana foi bem punk. E amanhã tem minha última aula da mentoria. Então, muitíssimo obrigada a todos e um cheiro. E até a próxima Tchau, quinta-feira. gente. Tchau. Até a próxima. Tchau.